Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Atos dos Apóstolos, já vamos para o capítulo 9, né? Uma rápida reflexão. E no capítulo 9 é a conversão de Saulo. Depois de tanta perseguição e tudo mais, né? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho de Cristo, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Quer dizer, eu quero ir a Damasco, porque se eu achar lá na sinagoga algum cristão, eu vou pegar, né? E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, como todo mundo sabe, né, caindo em terra, né? O pessoal fala caiu do cavalo, e ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E aí você vai ler o capítulo aí na sequência, né? Importante mencionar aqui que a nova fé floresceu em Damasco, né? Em Damasco, a nova fé parecia ter adquirido nova vida e energia. A obra de repressão deveria ser iniciada ali, né? E Saulo foi selecionado para este trabalho, né? Saulo, no entanto, a gente pode dizer que ele foi iludido e enganado. Saulo tinha abundância de energia e zelo para desenvolver uma fé errônea. Você ter fé em Cristo e a fé de Cristo. Mas ele tinha uma fé errônea para perseguir os santos de Deus. Voltando a falar, santos de Deus são aqueles separados, né? Não quer dizer que não tem pecado, nada disso, ok? Confinando-os nas prisões e sentenciando-os à morte. Essa era a ideia. Embora sua mão não praticasse o assassinato, ele teve voz nas decisões e a sustentou zelosamente. Quer dizer, ele cumpria zelosamente o papel dele, tá certo? Era um sujeito obediente, cumpridor das obrigações, só que para o caminho errado, tá certo? Então, a incredulidade de Saulo era honesta, mas não desculpável. A mente que resiste à verdade verá tudo sob uma luz pervertida. Será presa nas malhas do inimigo e verá as coisas à luz do inimigo. Saulo de Tarso foi um exemplo disso. Ele não tinha o direito moral de ser um incrédulo, mas havia escolhido aceitar as opiniões dos homens e não o conselho de Deus. Ele aceitou as opiniões das pessoas, segue nisso, vai nisso, a sua profissão, o seu zelo e tudo mais, mas não aceitou, né, a luz de Deus, o conselho de Deus. Ele tinha as profecias apontando para o Messias, mas as palavras dos rabinos, as palavras dos homens foram-lhe preferidas. Interessante. Ele tornou-se cego para que pudesse ver, tá? Quando a gente leu ali no versículo 3 para frente, né, no capítulo 9, que ele caiu do cavalo e ficou cego, né, caiu em terra, né? Que humilhação deve ter sido para Paulo saber que o tempo todo ele usava suas forças contra a verdade. Ele perseguia a Cristo pensando que estava fazendo o serviço de Deus. Esse é um perigo, né? Por isso que fala, né, que a incredulidade dele era uma incredulidade honesta, mas não era desculpável, tá? Quando o Salvador revelou-se a Paulo nos resplendentes raios de sua glória, ele se encheu de aversão por sua obra e por si mesmo. O poder da glória de Cristo poderia tê-lo destruído, mas Paulo era um prisioneiro da esperança. Se teve jeito para Paulo,
dá jeito para mim, dá jeito para você. Se teve jeito para Davi, dá jeito para mim, dá jeito para você. Concorda comigo? Então vamos aproveitar a oportunidade, né? O poder da glória de Cristo poderia tê-lo destruído. Ele ficou fisicamente cego pela glória da presença daquele de quem ele havia blasfemado, mas era para que tivesse visão espiritual, para que pudesse ser despertado da letargia que havia entorpecido, olha que interessante, que havia entorpecido e amortecido suas percepções, né? A cooperação divina e humana é necessária, né? O Senhor sempre dá ao agente humano sua obra. Aqui é vista a cooperação divina e humana. Há um homem trabalhando em obediência à divina luz concedida. Se Saulo tivesse dito, Senhor, eu não estou inclinado a seguir suas instruções especificadas para realizar minha própria salvação, então se o Senhor tivesse deixado 10 vezes a luz brilhar sobre Saulo, isso ainda assim seria inútil, né? E é obra do homem cooperar com o divino, é obra nossa cooperar com Deus, tá? E, obviamente, depois de todo o texto ali, Saulo começa a pregar. E onde ele prega em primeiro lugar? Em Damasco, né? Ele pregou em Damasco, mas o povo, né? Todos os que ouviam estavam atônitos, dizendo, não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Quer dizer, o povo sabia, falou assim, agora esse cara mudou de lado, ele veio aqui para nos pegar, matava todo mundo em Jerusalém, fazia o mal e tudo, agora ele está pregando exatamente 180 graus defasado daquilo que ele fazia, né? Então o pessoal ficava, opa, o que é isso? Mas foi isso mesmo que aconteceu e Paulo se tornou-se um dos maiores escritores da Bíblia, né? Saulo depois escapou dos judeus, aí tem a história toda, ele vai para Jerusalém, né? E tem a sequência do capítulo 9, muito interessante você ler, né? Tá certo? Fala sobre Dorcas também, que é bastante interessante a história, né? É muito bonito. Então vale a pena você ler, estudar o capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas, é o meu desejo.